nossas vidas, Pai. E declaramos em nome de Jesus de Nazaré que a Tua palavra alcançará nossos corações. E declaramos mais, daremos muito fruto, porque Jesus disse que se nós permanecermos nele, se estivermos nele, daremos muito fruto. Então o segredo é estar em Jesus, a videira verdadeira. E já louvamos ao Senhor com brados de júbilo. Aleluia! Dê um grito de vitória! Oh, aleluia! Amém. Até meu som está ruim, Felipe. Podemos trocar ou melhorar ou tirar esse som parecendo que está meio, não sei se é só aqui no retorno, se no PA também, um som assim, parecendo uma caixinha de abelha. Glória a Deus, que o Espírito Santo encontre oportunidade nesta noite, em mim e em você. Oportunidade para trabalhar muito. E o tema que nós temos para hoje é a porta da verdade, porque estamos com esse tema desde o domingo passado. Trabalhamos a porta da santidade em janeiro. Obrigada, está melhorando, pelo menos audível está, para mim ficou melhor. A porta da verdade em fevereiro. E o tema é a porta da verdade, uma pessoa. Vire-se para o seu irmão e fale: a porta da verdade é uma pessoa. Aleluia. Quantos creem na Bíblia Sagrada? Quantos tomam posse do que está na Bíblia Sagrada? Amém. Eu gostaria de dizer a você que a Bíblia Sagrada diz somente a verdade. A Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse diz a verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre o diabo, sobre todos os personagens contidos nela. Tudo que lermos nas Sagradas Escrituras, podemos com certeza tomar posse como verdade, porque a Bíblia não mente. A Bíblia é a palavra revelada de Deus aos homens. E se esta palavra não tivesse sido inspirada pelo Espírito Santo, estaria repleta, carregada de mentiras. Pois o homem é sempre inclinado a usar argumentos tendenciosos, ou seja, ser parcial e preconceituoso. Então, se alguém disser a você, papel aceita tudo. A Bíblia foi escrita pelos homens, pelas pessoas. Tome o gancho da palavra e diga realmente. Mas ainda crerei que a Bíblia é a verdade de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, porque se não fosse, a Bíblia não registraria desobediência, não registraria sofrimentos, mentiras, perseguições, desonra, ganância, estupro, adultério, incesto, etc, etc, etc.
Você agora crê que é o livro da verdade? Amém? Você entendeu que nós, homens, somos tendenciosos a sermos parciais e preconceituosos? Se a Bíblia não tivesse sido inspirada pelo Espírito Santo, ela estaria cheia de mentiras. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20, vejamos o que é que o apóstolo Pedro está atestando aqui sobre isso que nós estamos dizendo. Enquanto lerei aqui, será projetado ali, você poderá acompanhar. Pedro diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus. Aleluia. Impelidos. O que quer dizer impelidos? Movidos, guiados, inspirados pelo Espírito Santo. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Inspirada pelo Espírito Santo? Aleluia. A inspiração do Espírito Santo é a influência de Deus na transmissão da sua mensagem através das pessoas. Então, eu gosto muito de algo que a nossa apóstola ensina, quando ela diz que a palavra transcende aquele que a prega. Você pode olhar para o pregador e falar, é um perna de pau. Mas a palavra transcende ao perna de pau. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é generosa. A palavra de Deus, ela é a verdade. E essa verdade é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo guia, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo capacita. Todos nós, os cristãos, os crentes, vamos dizer assim, usando uma linguagem popular, o Espírito Santo nos ensina e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, quando nós mergulhamos em sua palavra. A Bíblia é um livro escrito e registrado por homens. Quantos creem nisso? Amém. Mas guiado pelo Espírito Santo. Eu fico impressionada quando eu leio os evangelhos, os sinóticos. Cada um deles, Mateus, Marcos, Lucas, escrevendo, relatando. Cada um tem sua forma própria. Cada um tem suas características pessoais, peculiares. Porém, a essência é uma. Como é maravilhoso. Essa sintonia só poderia mesmo ser o Espírito Santo de Deus, inspirando, guiando, impelindo, motivando o homem a escrever essa palavra. Pois bem, queridos, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada uma declaração tremenda, profunda. Jesus diz que Ele é a verdade. João 14, 6. Enquanto projetamos ali, eu vou continuar.
E Jesus diz mais, ele diz que é a verdade que liberta. Que maravilha! João 14:6. Jesus declara de uma forma muito clara. Jesus nos motiva, principalmente quando ele diz assim: se permanecerdes fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade libertar-vos-á. Aleluia. Nós vamos encontrar em João 8, 31 e 32 o que nós registramos agora. Amados, o que eu gostaria de dizer principalmente aos jovens, nós que já temos o privilégio de podermos contar os nossos dias de uma forma avançada, gostamos de nos lembrar dos jovens, principalmente porque um dia também fomos jovens e enfrentamos os mesmos embates que os nossos jovens enfrentam hoje. Você pode até argumentar, mas era assim. Não, não era assim. Era tão forte, tão pesado, tão promíscuo, tão desonroso, tão terrível, como nos dias atuais. O que a Bíblia diz é que por se multiplicar a iniquidade, o amor no coração de muitos esfriaria. E eu gostaria de dizer a você nesta noite, a todos que nos ouvem, que essa verdade, Jesus de Nazaré, não é uma verdade filosófica. Não é uma verdade romantizada. Jesus é a verdade que conduz à salvação eterna. E se não for através de Jesus de Nazaré, dessa pessoa que não é algo, mas é alguém, nós jamais viveremos o que Ele nos oferece quando diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pode ser que você esteja me ouvindo e pensando, mas já ouvi tanto sobre isso. Mas mudou a sua vida? Transformou o seu coração? Podemos olhar e ver frutos dessa metamorfose, dessa transformação? Se você estiver fundamentado na verdade que liberta, você pode até envergar, porém não se quebrará. Aleluia! Glória a Deus! Portanto, se o Filho os libertar, quem? O Filho. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. 8:26 de João, o evangelista. É uma palavra evangelística nesta noite. É difícil falar sobre o assunto porta da verdade sem conduzirmos as pessoas a essa convicção de que Jesus é a verdade que liberta, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que em Jesus de Nazaré crê. Amém? Aleluia. De fato serão livres, sim, livres do pecado, libertos do pecado, liberdade do pecado. Jesus dirigiu-se aos judeus que haviam crido nele. Você vai encontrar isso em João 8. Diz o versículo anterior que muitos, ao ouvirem Jesus, creram nele. Porém, eu quero deixar algo aqui
muito claro nesta noite: não basta somente crer. E você entenderá por quê. E todas as vezes em que a Bíblia repete ou cita uma palavra várias vezes, ela está chamando a atenção, ela está sinalizando: preste atenção, ouça, entenda, essa palavra é relevante, o conteúdo dela é forte, o significado dela é importante. E a palavra permanecer é encontrada por muitas e muitas vezes na Bíblia Sagrada. E agora eu quero dizer a vocês, melhor dizendo, que aqueles judeus que haviam crido em Jesus de Nazaré, eles haviam feito como poderíamos dizer, uma declaração formal. Você já viu pessoas que vêm à frente, levantam as mãos, choram, gritam: eu aceitei Jesus, e depois você as procura e não as encontra mais? Quantos já vivenciaram isso? Pouca gente aqui, aleluia, porque em Segec já teve quase 500 pessoas. Onde estão os outros 300 e alguma coisa, queridos? Quantos já viram pessoas na frente chorando, aceitando Jesus, dizendo que creem na palavra, mas não prosseguem, não permanecem nele? Levantem suas mãos, inclusive muitos nossos familiares. Comecemos a ver dentro dos nossos lares. Queridos, Jesus estava dizendo: não basta vir à frente, levantar a mão e dizer que me aceitou. Precisa permanecer em mim e dar fruto. Amém? Se permanecerem em mim. Não é somente uma declaração formal de fé. Fala de vida. Fala de dinamismo. Quantas vezes eu ouvi que a cultura colombiana é diferente da nossa, e que não é possível acender essa chama aqui no Brasil no mesmo nível. Eu me cansei de ouvir isso, mas eu decidi permanecer no Senhor sobre isso e ver o que acontecerá. Sabe quando as pessoas começam a perguntar: quando é que vai começar a célula na sua casa? E às vezes nós nos esquivamos e jogamos a bola para o outro, e passamos para o outro, e passamos para o outro. O que há de tão diferente em nós brasileiros, que muitas vezes começamos tão bem, mas não permanecemos. Sabem, isso não quer dizer que a pessoa tornou-se um cristão verdadeiro. O fato de crer em Jesus, de aceitar Jesus, é muito mais do que isso. E eu quero dizer a você hoje: Jesus pegou pesado com aqueles homens, com aqueles judeus. E eu gostaria de parafrasear o que Jesus disse: se vocês aguentarem firme, se vocês aguentarem ficar em mim, permanecer em Jesus é aguentar, ficar firme em Jesus de Nazaré até o fim. Se vocês permanecerem em mim, dependerem de mim, não do pastor, não dos líderes, não da comunidade religiosa, dependerem da minha palavra, porque o que ele disse registrado está, a revelação está pronta de Gênesis a Apocalipse. Se vocês dependerem da minha palavra, se vocês dependerem de mim, e ele continua dizendo, é uma ação contínua.
sempre. Como pregar o evangelho, como a grande comissão, indo todos os dias. Indo, pregando, falando, anunciando. E eu vou dizer algo a você. Eu não deveria dizer isso aqui, mas vou dizer. Sabe, porque muitas vezes nós perdemos a coragem, a força, esmorecemos. Porque consolidar pessoas não é fácil. Quem concorda? Pregar o evangelho, alcançar multidões, pode ser para qualquer um de nós, mas cuidar do fruto, até vê-lo dar fruto, não é brincadeira. É um processo longo, demorado, que pede humildade, que pede entrega do seu próprio eu, que pede renúncia. Queridos, você ver um fruto firmado em Jesus de Nazaré dando fruto é glorioso, mas o processo é lento e longo. Nem por isso desistiremos. E eu quero convidar você a se colocar de pé de uma vez e dizer assim: independentemente das circunstâncias. Podem se assentar. Ouçam o que disse Billy Graham. Quantos gostam de ouvir esse homem que já está na glória? Amém? Ele disse assim sobre permanecer em Cristo. Ele disse assim: ainda que não exista céu, a Bíblia se torne algo inútil e viver em santidade se torne loucura. Foi um prazer ser cristão. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Aleluia! Aleluia! Eu faço questão de repetir: ainda que não exista céu, a Bíblia se torne algo inútil e viver em santidade se torne loucura. Foi um prazer ser cristão. Ser cristão é ter passado perdoado e futuro garantido. Aleluia! Amém, queridos? Amém. Se vocês permanecerem. E ele continua: fiéis à minha palavra. Ele estava se dirigindo àqueles que há pouco creram nele. Fiéis à minha palavra. Fale bem forte: fiel à palavra do meu Deus. Se vocês aguentarem firmes, não é brincadeira. Se vocês aguentarem firmes, aleluia, se vocês conseguirem segurar esse cabo de aço, sem soltar para o lado de lá. Se vocês conseguirem aguentar firme, ou aguentarem firmes, sem traição com o pecado, focados na vida eterna, alimentando-se de mim. João 15, 4-7, daria para colocar ali? Aqui é a metáfora da videira verdadeira. Jesus diz: o meu pai é o pai é o quê? Um agricultor, aleluia. Jesus é nós somos os ramos. E é muito interessante porque ele fala assim: se vocês tiverem em mim galho, veja-se agora como um galho preso à videira. Você, galho, vai se alimentar de mim, porque o que vai subir pelo caule virá das minhas raízes fortes.
saudáveis, alimentadas. E você, galho, vai ser sempre verde, vai produzir muito fruto. Oh, aleluia! Gente, isso não é ilusão. De que me adiantaria subir aqui para iludir você? Isso não é uma balela. Se vocês aguentarem firmes, e se eu desse esse microfone, eu ouviria tantos testemunhos nesta noite. De pessoas que estão aqui, que estão aguentando firmes e que aguentaram firmes até agora. Os ventos soprando, doutrinas de todos os lados. Meu Deus, as redes sociais tentando nos confundir. Tanta coisa, tanta heresia. Tanta coisa que parece ser de Deus, mas não é. Parece, mas não é. Se vocês forem fiéis a mim, você pode ler comigo? Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a palavra eterna, disse Jesus. A palavra que tornou-se carne e viveu entre os homens, lá em João 1. E o verbo e a palavra, haja. A palavra tornou-se carne. A palavra tomou forma humana e habitou entre os homens. E nesta noite que o Espírito Santo está nos inspirando, queridos, é que precisamos permanecer fiéis à oração. Precisamos permanecer fiéis à leitura da Bíblia. Se você não consegue seguir aquele plano bíblico que alguém passou para você, não tem problema, mas leia a Bíblia. Eu pedi ao Espírito Santo para este ano de 2025 trazer a mim uma dinâmica diferente. Ele trouxe. Eu estou amando a forma como eu estou lendo a Bíblia. Então, se você não se adaptou ao que alguém passou a você, não fique aflito, não fique angustiado, não se desespere. Leia a palavra, peça ao Espírito Santo, ele é o pedagogo dos pedagogos. Ele vai trazer a você toda a direção, ele vai guiá-lo sobre a melhor forma de ler a Bíblia Sagrada. E ele continua nos dizendo: sejam meus parceiros no meu reino. De que adianta eu dizer que estou inserido, enxertado na videira verdadeira, Jesus, mas eu apareço uma vez de 3 em 3 meses. Amados, nós somos parceiros de Deus neste lugar. Nós somos parceiros de Deus neste lugar. O Senhor nos plantou aqui. Hoje eu estava fazendo as contas. Desde janeiro de 97. São muitos anos. Deus nos trouxe, Deus nos plantou. Aí a gente sempre ouve algo parecido com: meu tempo aqui acabou. Você procura pelo menos um fruto que alguém que esteve aqui tantos anos esteja deixando ou tenha deixado, você não encontra. Sabem, queridos, eu conheci um ministério em Bogotá, outro, cujos líderes vieram do pastor César Castellanos, e eu procurei investigar, e eu soube que os Castellanos abençoaram aquele casal. Era um casal próspero no ministério do governo dos 12, mas quando eles procuraram, os Castellanos reconheceram a unção de multiplicação que estava sobre eles e os abençoaram, e o ministério é enorme. É enorme! É muito forte também. Ou seja,
foram-se, mas estão dando muito fruto. Sabem, queridos, busquem ativamente o Espírito Santo. Pode ser que você até não queira confiar em um líder. Então confie no Espírito Santo, por favor. É o que eu lhe peço nesta noite. Confie no Espírito Santo, porque Ele sempre dará a você o norte certo. A resposta correta sempre sairá da boca dele, do Senhor, de Jesus de Nazaré. Então eu quero repetir: permaneçam fiéis à oração, leiam a Bíblia, sejam meus parceiros no meu reino, é o que o Senhor está nos dizendo hoje. Busquem ativamente o Espírito Santo e coloque-se de pé rapidamente e fale, independentemente das circunstâncias. Podem se assentar. Aleluia. Se permanecerem fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém. Vocês farão o que eu faço, disse Jesus. Vocês viverão o que eu vivo. Vocês serão minha reprodução na terra. Ser discípulo de Jesus Cristo exige disciplina, humildade e submissão. Disciplina, humildade e submissão. Em Mateus 11, 28 e 29, Jesus enfatizou a necessidade de se aprender dele. Ele disse: aprendam de mim. Eu sou o melhor exemplo para vocês. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Aleluia. E eu não gostaria de deixar a nossa apóstola do outro lado nesta noite. E eu trouxe mais uma vez, a igreja sabe de cor e salteado, uma de suas máximas que diz: ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter e em sua missão. Se permanecerem fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Ponha-se de pé mais uma vez e fale, independentemente das circunstâncias. Amém. Aleluia. E conhecerão a verdade. Que interessante, vocês perceberam que é um processo? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Olha que interessante. Vocês serão meus discípulos. E conhecereis a verdade. Vocês vão conhecer a verdade. Vocês conhecer-me-ão pela intimidade. Quantos conhecem a Jesus pela intimidade? Quantos conhecem a Jesus pelo relacionamento estreito com Ele? Eu sei que houve momentos em sua vida que você não teve ninguém por perto para orar por você e nem um ombro sobre o qual você chorar. Mas você sentiu o Espírito Santo com você, dentro de você, falando a você, tocando em você. Eu não sei explicar como é, porque eu só sei sentir. Mas eu sei que você também sabe o que é sentir isso. Sabem, queridos, o Espírito Santo no seu dia a dia, nos momentos difíceis
e nos momentos fáceis. Conhecer alguém não é conhecer algo, é conhecer uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Nós, ele disse, conheceríamos o absoluto que existe, que é real. Não tem meio termo nessa verdade, Jesus de Nazaré. Não é meia verdade, é verdade absoluta. Parece até redundância, mas é verdade absoluta. Jesus estava dizendo: vocês não conhecerão uma fábula, vocês não conhecerão uma imagem, vocês não conhecerão uma ideia, vocês conhecerão a mim, a verdade que liberta. Aleluia. Vocês conhecerão o amor verdadeiro, o amar sem medidas, não exigir nada em troca. Queridos, já é da natureza humana querer partilhar, não é assim? Ah, você vai ter o meu amor, mas eu também quero ter o seu amor. Ah, eu vou fazer isso por você, mas você também deverá fazer aquilo por mim. Sabem, essa troca de favores, Jesus de Nazaré, a verdade que liberta, não conhece isso. Porque Ele nos deu absolutamente tudo. É tudo dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Ele não exige nada em troca. Coloque-se de pé e fale, independentemente das circunstâncias. Aleluia, pode assentar-se. Vocês vão conhecer a verdade. E ele conclui no versículo: e a verdade, ele, Jesus, nos libertará. Naquele momento os judeus ficaram revoltados. E eles disseram: somos descendentes de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Que tolice, eles estavam debaixo do domínio de Roma. Como é que eles podiam dizer nunca fomos escravos de ninguém? Naquele momento, eles estavam dizendo a Jesus assim: como é que você tem essa altivez de vir nos dizer que nós seremos livres se conhecermos a verdade? Somos filhos de Abraão e nós não acreditamos que seja assim. Jesus respondeu a eles, está respondendo a mim e a você nesta noite. Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Eu não vou perguntar quem, mas você já, no seu dia a dia, teve experiências como pecar e parecer que tudo dentro de você fica escuro? Não precisa me responder, cada um sabe de si. Aquela coisa embaçada. Queridos, às vezes nós ficamos doentes fisicamente. Porque Davi disse que o pecado, quando não confessado, quando não acertado diante de Deus, ele consome os ossos. Às vezes nós ficamos doentes fisicamente e não sabemos. Pode ser um pecado guardado dentro de nós. Eu não estou falando que toda doença é isso, que isso é regra. Não. Mas quantas vezes, queridos, nós erramos. E é tão maravilhoso quando reconhecemos o nosso pecado, é libertação. Agora eu posso perguntar: quantos aqui já reconheceram seus pecados e sentiram-se libertos imediatamente? É maravilhoso, é glorioso. Uma paz. Essa paz é Jesus também,
que excede todo entendimento e vai nos tomando. Jesus disse que o escravo não tem lugar permanente na família. O escravo é escravo, mas o filho pertence à família para sempre. Portanto, se o filho nos libertar, de fato, nós seremos livres. Aleluia. Eu vi uma faixa outro dia e já vi novamente, já revi, porque ela continua lá, mas a frase dá uma honra tão grande a uma pessoa que não é a verdade. Foi um canal de Deus, mas não é a verdade. E a frase diz: quanto mais venerarmos a essa pessoa, mais intimidade teremos com Cristo. Isso é bíblico, queridos? Não. A família de Jesus precisou passar pela porta da verdade. Amém, aleluia. E você pode estar perguntando: livres de quê, pastora? Vocês serão livres de fato. E eu tenho uma série aqui, mas vou citar alguns. Da religião formal e vazia. A religião que assina ponto todos os domingos. Aqueles homens judeus que estavam ouvindo a Jesus e até arriscaram crer em sua palavra, infelizmente viviam uma religião formal e vazia. Uma religião hipócrita. Livre de quê, pastora? De intenções assassinas. O que eles queriam? Matar Jesus. Livres de quê? Da incredulidade. Livres de quê? Do domínio de Satanás. Livres de quê? Da imoralidade sexual. Livres de quê? De ideias e conceitos antibíblicos. E por aí vai, tem muita coisa. Mas vamos citar esses que abrangem, eu creio, várias áreas que dizem respeito às nossas vidas. E Jesus continua enfático, insistindo: eu sou a verdade. Quantos têm colocado outros deuses, deuses falsos no lugar de Jesus Cristo? Não coloque o dinheiro no lugar de Jesus Cristo. Não coloque o status no lugar de Jesus Cristo. Não coloque a sua família no lugar de Jesus Cristo. Não. O primeiro lugar deverá ser sempre dele. Todos aqueles que têm colocado outras coisas no lugar de Jesus Cristo são infelizes e prisioneiros. Jesus disse: eu sou o início, eu sou o fim de todas as coisas, eu sou a soma total de toda a verdade. E mais uma vez eu me volto aos jovens e digo: Jesus é a soma total de toda a verdade científica. Jesus é a soma total de toda a verdade filosófica. Jesus é a soma total de toda a verdade psicológica. Jesus é a soma total de toda a verdade religiosa. Busque em Jesus forças para continuar. Busque, eu estou falando isso para você nessa noite, porque eu sei o que é buscar forças em Jesus para continuar. O mundo é apelativo. O pecado é gostoso, mas o seu final é de morte. E as suas consequências são amargas. Busque forças em Jesus Cristo para servi-lo como seu único Senhor e Salvador. E somente Ele, com certeza, apagará ou perdoará todos os seus pecados, porque somente Ele pode apagar todos os nossos pecados. Uma igreja cristã evangélica, ela tem
o trabalho, o dever, a consciência, a responsabilidade, a aliança de trazer em seus púlpitos a palavra pura, a palavra de Deus, o trigo puro. Porém, infelizmente, nós temos visto por aí, queridos, multidões recebendo, não o trigo, porém o joio. E sabem qual é a diferença? O trigo tem semente, o joio é seco, é vazio. Eu me lembro todas as vezes, e aqui depois podemos até fazer o teste, que comprávamos o trigo para colocar nos púlpitos, no altar, vamos dizer assim, né? É uma cultura nossa falar assim. Nem sempre olhávamos ou olhamos, mas observe, muitas vezes nós colocamos o joio no altar no lugar do trigo. O joio não tem semente, o trigo tem. O trigo é bem mais caro do que o joio. E muitas vezes temos comido farinha e não estamos recebendo o alimento puro que nos sustenta, que nos dá coragem para continuar, que nos forja músculos espirituais, proteína, carboidrato, tudo o que precisamos, mas sob medida, balanceado dentro da palavra de Deus, queridos. É muito sério essa questão, porque outro dia nós estávamos em uma reunião e eu gostei muito da abordagem quando alguém disse, um líder disse assim: temos que exterminar da nossa cultura em Segec essa ideia de que em Segec é uma igreja pequena. Em Segec é assim mesmo. É pequena, é pequena. Não! Temos que dizer que somos evangelistas. E que nós vamos saquear o inferno e povoar os céus. Que é isso? Que conformismo? Uma igreja pequena, pequena, é assim mesmo, é pequena. E a gente vai empurrando isso com a barriga por anos afora. Chega! Nós não somos um povo pequeno, nós somos um povo grande, nós somos um povo forte. E nós somos alimentados pela palavra de Deus. Em Segec é uma igreja em que as pessoas não ficam, porque é muito difícil. É muito difícil, sabe? Fala muito em santidade. Mexe um pouco com a vida social das pessoas. Meu Deus, se não houver uma transformação em mim, o que é que eu estou fazendo aqui no reino de Deus? De lá eu já vim, você também. Você sabe tudo o que tem lá. Você conhece tudo. E quando você veio e teve um real encontro com Jesus de Nazaré, houve o quê? Uma transformação. E se você der fruto dessa transformação, o mundo verá que a verdade está em você. Aleluia. Eu não estou falando sobre nunca errar, não é isso. Todos nós somos suscetíveis, não é verdade? Ao erro, suscetíveis a pisarmos numa casquinha de banana. Mas o que eu estou dizendo hoje é que a palavra de Deus não me deixa ignorante acerca disso. E o Espírito Santo também não se conforma. Se estou na verdade que liberta, alguma coisa vai acontecer para eu reconhecer o meu erro e me consertar. Aquele que reconhece os seus erros e os deixa, encontrará misericórdia. Nós usamos tanto esse texto nos encontros que fizemos. Queridos, estamos aqui quase concluindo já e gostaríamos de dizer: deixe Jesus, a verdade que liberta, ter razão em sua vida. A minha razão, sim, a minha razão
racional é essa, mas a minha razão, Jesus, é outra. Deixe a paz tomar toda a sua existência. Em meio a circunstâncias adversas, nós já dissemos tantas vezes hoje, independentemente das circunstâncias, Ele nos traz a sua graça, a sua paz e a sua alegria. Eu gostaria de abrir um parênteses e dizer, Jesus não disse que nós não teríamos problemas, viu, jovens? Jesus não falou que nós não seríamos tentados, jovens, adolescentes, Jesus, e nós também, viu, gente? Nós maduros. Jesus não disse que nós não teríamos problemas, não teríamos dificuldades, não seríamos tentados. Ele nunca nos prometeu que a gente viveria tomando banho numa hidromassagem de mar de rosas. Mas Ele falou que em meio às adversidades, Ele estaria conosco. Ele seria conosco. Então eu sugiro a você nesta noite, não fique igual ioiô. Uma hora crê no que Deus diz, outra hora descrê. Uma hora sobe, tem um poder absoluto, daí um pouco desce, não sabe mais nem onde está. Continue firmado em Deus. Continue firmado na graça. Continue firmado na paz. Continue firmado na alegria. E fique de pé e fale, independentemente das circunstâncias. Amém. Hoje, eu convido você a crer na Bíblia Sagrada como única regra de fé e de prática cristã. Hoje eu a convido a abandonar esse ceticismo cabeça dura e voltar-se para Jesus de Nazaré, como Tomé. Tomé foi incrédulo, ceticista, né? Da cabeça dura. Mas na hora que ele viu sinais em Jesus, ele disse só assim: Senhor meu e Deus meu. Jesus, você precisava ver todos os sinais, todas as provas para você crer. Felizes aqueles que não viram e creram. Aleluia. Reconheça hoje Jesus como Senhor e Deus. E levante a bandeira da fé. Levante a bandeira do discipulado. Levante a bandeira da Bíblia Sagrada. Levante a bandeira da palavra revelada de Deus à humanidade. Abandone a mentira. Rompa com toda ligação com o pai da mentira. Jesus disse àqueles judeus: vocês são filhos do pai da mentira. E o pai da mentira é Satanás. Nesta noite o Senhor nos convida a nos aliançarmos com Jesus Cristo de Nazaré, a verdade que liberta. E eu convido você agora a ficar mais uma vez de pé. E nós vamos declarar o versículo 160 do Salmo 119. Que declara poderosamente, há uma verdade espiritual aí, que diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue. Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Homens não inventaram nada, porque se tivessem inventado seriam parciais, preconceituosos, mentirosos, enganadores, colocariam a vida de Davi como a mais perfeita de todas, quando na realidade foi um homem segundo o coração de Deus, que amava a Deus, mas errou feio. Deu um tiro no pé, adulterando, assassinando, e vocês conhecem a história. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Fale assim: a palavra de Deus, Jesus de Nazaré, me inspira e me traz a confiança de que a sua palavra me repreende em amor
me corrige em amor e me instrui na justiça. Amém. Nossas vidas, Pai, e declaramos em nome de Jesus de Nazaré que a Tua palavra alcançará nossos corações. E declaramos mais, daremos muito fruto, porque Jesus disse que se nós permanecermos nele, se estivermos nele, daremos muito fruto. Então o segredo é estar em Jesus, a videira verdadeira. E já louvamos ao Senhor com brados de júbilo. Aleluia! Dê um grito de vitória! Oh, aleluia! Amém. Até meu som tá ruim, Felipe. Podemos trocar ou melhorar ou tirar esse som parecendo que está meio, não sei se é só aqui no retorno, se no PA também, um som assim, parecendo uma caixinha de abelha. Glória a Deus, que o Espírito Santo encontre oportunidade nesta noite, em mim e em você. Oportunidade para trabalhar muito. E o tema que nós temos para hoje é a porta da verdade, porque estamos com esse tema desde o domingo passado. Trabalhamos a porta da santidade em janeiro. Obrigada, está melhorando, pelo menos audível está, para mim ficou melhor. A porta da verdade em fevereiro. E o tema é a porta da verdade, uma pessoa. Vire-se para o seu irmão e fale: a porta da verdade é uma pessoa. Aleluia. Quantos creem na Bíblia Sagrada? Quantos tomam posse do que está na Bíblia Sagrada? Amém. Eu gostaria de dizer a você que a Bíblia Sagrada diz somente a verdade. A Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse diz a verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre o diabo, sobre todos os personagens contidos nela. Tudo que lermos nas Sagradas Escrituras, podemos com certeza tomar posse como verdade, porque a Bíblia não mente. A Bíblia é a palavra revelada de Deus aos homens. E se esta palavra não tivesse sido inspirada pelo Espírito Santo, estaria repleta, carregada de mentiras. Pois o homem é sempre inclinado a usar argumentos tendenciosos, ou seja, ser parcial e preconceituoso. Então, se alguém disser a você, papel aceita tudo. A Bíblia foi escrita pelos homens, pelas pessoas. Tome o gancho da palavra e diga realmente. Mas ainda crerei que a Bíblia é a verdade de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, porque se não fosse, a Bíblia não registraria desobediência, não registraria sofrimentos, mentiras, perseguições, desonra,
ganância, estupro, adultério, incesto, etc, etc, etc. Você agora crê que é o livro da verdade? Amém? Você entendeu que nós, homens, somos tendenciosos a sermos parciais e preconceituosos? Se a Bíblia não tivesse sido inspirada pelo Espírito Santo, ela estaria cheia de mentiras. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20, vejamos o que é que o apóstolo Pedro está atestando aqui sobre isso que nós estamos dizendo. Enquanto lerei aqui, será projetado ali, você poderá acompanhar. Pedro diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus. Aleluia. Impelidos. O que quer dizer impelidos? Movidos, guiados, inspirados pelo Espírito Santo. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Inspirada pelo Espírito Santo? Aleluia. A inspiração do Espírito Santo é a influência de Deus na transmissão da sua mensagem através das pessoas. Então, eu gosto muito de algo que a nossa apóstola ensina, quando ela diz que a palavra transcende aquele que a prega. Você pode olhar para o pregador e falar, é um perna de pau. Mas a palavra transcende ao perna de pau. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é generosa. A palavra de Deus, ela é a verdade. E essa verdade é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo guia, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo capacita. Todos nós, os cristãos, os crentes, vamos dizer assim, usando uma linguagem popular, o Espírito Santo nos ensina e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, quando nós mergulhamos em sua palavra. A Bíblia é um livro escrito e registrado por homens. Quantos creem nisso? Amém. Mas guiado pelo Espírito Santo. Eu fico impressionada quando eu leio os evangelhos, os sinóticos. Cada um deles, Mateus, Marcos, Lucas, escrevendo, relatando. Cada um tem sua forma própria. Cada um tem suas características pessoais, peculiares. Porém, a essência é uma. Como é maravilhoso. Essa sintonia só poderia mesmo ser o Espírito Santo de Deus, inspirando, guiando, impelindo, motivando o homem a escrever essa palavra. Pois bem, queridos, nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada uma declaração tremenda, profunda.
Jesus diz que Ele é a verdade. João 14:6. Enquanto projetamos ali, eu vou continuar. E Jesus diz mais. Ele diz que é a verdade que liberta. Que maravilha. João 14:6. Jesus declara de uma forma muito clara. Jesus nos motiva, principalmente quando ele diz assim: se permanecerdes fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade libertar-vos-á. Aleluia. Nós vamos encontrar em João 8:31 e 32 o que nós registramos agora. Amados, o que eu gostaria de dizer principalmente aos jovens, nós que já temos o privilégio de podermos contar os nossos dias de uma forma avançada, gostamos de nos lembrar dos jovens, principalmente porque um dia também fomos jovens e enfrentamos os mesmos embates que os nossos jovens enfrentam hoje. Você pode até argumentar, mas era assim. Não, não era assim. Era tão forte, tão pesado, tão promíscuo, tão desonroso, tão terrível, como nos dias atuais. O que a Bíblia diz é que por se multiplicar a iniquidade, o amor no coração de muitos esfriaria. E eu gostaria de dizer a você nesta noite, a todos que nos ouvem, que essa verdade, Jesus de Nazaré, não é uma verdade filosófica. Não é uma verdade romantizada. Jesus é a verdade que conduz à salvação eterna. E se não for através de Jesus de Nazaré, dessa pessoa que não é algo, mas é alguém, nós jamais viveremos o que Ele nos oferece quando diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pode ser que você esteja me ouvindo e pensando, mas já ouvi tanto sobre isso. Mas mudou a sua vida? Transformou o seu coração? Podemos olhar e ver frutos dessa metamorfose, dessa transformação? Se você estiver fundamentado na verdade que liberta, você pode até envergar, porém não se quebrará. Aleluia! Glória a Deus! Portanto, se o Filho os libertar, quem? O Filho. Se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. 8:26 de João, o evangelista. É uma palavra evangelística nesta noite. É difícil falar sobre o assunto porta da verdade sem conduzirmos as pessoas a essa convicção de que Jesus é a verdade que liberta, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que em Jesus de Nazaré crê. Amém? Aleluia. De fato serão livres, sim, livres do pecado, libertos do pecado, liberdade do pecado. Jesus dirigiu-se aos judeus que haviam crido nele. Você vai encontrar isso em João 8.
diz o versículo anterior que muitos, ao ouvirem Jesus, creram nele. Porém, eu quero deixar algo aqui muito claro nesta noite. Não basta somente crer. E você entenderá por quê. E todas as vezes em que a Bíblia repete ou cita uma palavra várias vezes, ela está chamando a atenção, ela está sinalizando: preste atenção, ouça, entenda, essa palavra é relevante, o conteúdo dela é forte, o significado dela é importante. E a palavra permanecer é encontrada por muitas e muitas vezes na Bíblia Sagrada. E agora eu quero dizer a vocês, melhor dizendo, que aqueles judeus que haviam crido em Jesus de Nazaré, eles haviam feito como poderíamos dizer, uma declaração formal. Você já viu pessoas que vêm à frente, levantam as mãos, choram, gritam: eu aceitei Jesus, e depois você as procura e não as encontra mais? Quantos já vivenciaram isso? Pouca gente aqui, aleluia, porque em Segec já teve quase 500 pessoas. Onde estão os outros 300 e alguma coisa, queridos? Quantos já viram pessoas na frente chorando, aceitando Jesus, dizendo que creem na palavra, mas não prosseguem, não permanecem nele? Levantem suas mãos, inclusive muitos nossos familiares. Comecemos a ver dentro dos nossos lares. Queridos, Jesus estava dizendo: não basta vir à frente, levantar a mão e dizer que me aceitou. Precisa permanecer em mim e dar fruto. Amém? Se permanecerem em mim. Não é somente uma declaração formal de fé. Fala de vida. Fala de dinamismo. Quantas vezes eu ouvi que a cultura colombiana é diferente da nossa, e que não é possível acender essa chama aqui no Brasil no mesmo nível. Eu me cansei de ouvir isso, mas eu decidi permanecer no Senhor sobre isso e ver o que acontecerá. Sabe quando as pessoas começam a perguntar: quando é que vai começar a célula na sua casa? E às vezes nós nos esquivamos e jogamos a bola para o outro, e passamos para o outro, e passamos para o outro. O que há de tão diferente em nós brasileiros, que muitas vezes começamos tão bem, mas não permanecemos. Sabem, isso não quer dizer que a pessoa tornou-se um cristão verdadeiro. O fato de crer em Jesus, de aceitar Jesus, é muito mais do que isso. E eu quero dizer a você hoje: Jesus pegou pesado com aqueles homens, com aqueles judeus. E eu gostaria de parafrasear o que Jesus disse: se vocês aguentarem firme, se vocês aguentarem ficar em mim, permanecer em Jesus é aguentar, ficar firme em Jesus de Nazaré até o fim. Se vocês permanecerem em mim, dependerem de mim, não do pastor, não dos líderes, não da comunidade religiosa, dependerem da minha palavra, porque o que ele disse registrado está, a revelação está pronta de Gênesis a Apocalipse.
Se vocês dependerem da minha palavra, se vocês dependerem de mim. E ele continua dizendo, é uma ação contínua, sempre. Como pregar o evangelho, como a grande comissão, indo todos os dias. Indo, pregando, falando, anunciando. E eu vou dizer algo a você. Eu não deveria dizer isso aqui, mas vou dizer. Sabe, porque muitas vezes nós perdemos a coragem, a força, esmorecemos. Porque consolidar pessoas não é fácil. Quem concorda? Pregar o evangelho, alcançar multidões, pode ser para qualquer um de nós. Mas cuidar do fruto, até vê-lo dar fruto, não é brincadeira. É um processo longo, demorado, que pede humildade, que pede entrega do seu próprio eu, que pede renúncia. Queridos, você ver um fruto firmado em Jesus de Nazaré dando fruto é glorioso, mas o processo é lento e longo. Nem por isso desistiremos. E eu quero convidar vocês a colocar de pé de uma vez e dizer assim: independentemente das circunstâncias, podem se assentar. Ouçam o que disse Billy Graham. Quantos gostam de ouvir esse homem que já está na glória? Amém? Ele disse assim sobre permanecer em Cristo. Ele disse assim: ainda que não exista céu, a Bíblia se torne algo inútil. E viver em santidade se torne loucura. Foi um prazer ser cristão. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Aleluia! Aleluia! Eu faço questão de repetir. Ainda que não exista céu, a Bíblia se torne algo inútil e viver em santidade se torne loucura. Foi um prazer ser cristão. Ser cristão é ter passado perdoado e futuro garantido. Aleluia! Amém, queridos? Amém. Se vocês permanecerem. E ele continua: fiéis à minha palavra. Ele estava se dirigindo àqueles que há pouco creram nele. Fiéis à minha palavra. Fale bem forte: fiel à palavra do meu Deus. Se vocês aguentarem firmes, não é brincadeira. Se vocês aguentarem firmes, aleluia. Se vocês conseguirem segurar esse cabo de aço, sem soltar para o lado de lá. Se vocês conseguirem aguentar firme, ou aguentarem firmes, sem traição com o pecado, focados na vida eterna, alimentando-se de mim. João 15, 4-7, daria para colocar ali? Aqui é a metáfora da videira verdadeira. Jesus diz: o meu pai é o pai é o quê? Um agricultor, aleluia. Jesus é nós somos os ramos. E é muito interessante porque ele fala assim: se vocês tiverem em mim galho, veja-se agora como um galho preso à videira.
Você, galho, vai se alimentar de mim, porque o que vai subir pelo caule virá das minhas raízes fortes, saudáveis, alimentadas. E você, galho, vai ser sempre verde, vai produzir muito fruto. Oh, aleluia! Gente, isso não é ilusão. De que me adiantaria subir aqui para iludir você? Isso não é uma balela. Se vocês aguentarem firmes, e se eu desse esse microfone, eu ouviria tantos testemunhos nesta noite. De pessoas que estão aqui, que estão aguentando firmes e que aguentaram firmes até agora. Os ventos soprando, doutrinas de todos os lados. Meu Deus, as redes sociais tentando nos confundir. Tanta coisa, tanta heresia. Tanta coisa que parece ser de Deus, mas não é. Parece, mas não é. Se vocês forem fiéis a mim, você pode ler comigo? Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a palavra eterna, disse Jesus. A palavra que tornou-se carne e viveu entre os homens, lá em João 1. E o verbo e a palavra, haja. A palavra tornou-se carne. A palavra tomou forma humana e habitou entre os homens. E nesta noite que o Espírito Santo está nos inspirando, queridos, é que precisamos permanecer fiéis à oração. Precisamos permanecer fiéis à leitura da Bíblia. Se você não consegue seguir aquele plano bíblico que alguém passou para você, não tem problema, mas leia a Bíblia. Eu pedi ao Espírito Santo para este ano de 2025 trazer a mim uma dinâmica diferente. Ele trouxe. Eu estou amando a forma como eu estou lendo a Bíblia. Então, se você não se adaptou ao que alguém passou a você, não fique aflito, não fique angustiado, não se desespere. Leia a palavra, peça ao Espírito Santo, ele é o pedagogo dos pedagogos. Ele vai trazer a você toda a direção, ele vai guiá-lo sobre a melhor forma de ler a Bíblia Sagrada. E ele continua nos dizendo: sejam meus parceiros no meu reino. De que adianta eu dizer que estou inserido, enxertado na videira verdadeira, Jesus, mas eu apareço uma vez de 3 em 3 meses? Amados, nós somos parceiros de Deus neste lugar. Nós somos parceiros de Deus neste lugar. O Senhor nos plantou aqui. Hoje eu estava fazendo as contas. Desde janeiro de 97. São muitos anos. Deus nos trouxe, Deus nos plantou. Aí a gente sempre ouve algo parecido com: meu tempo aqui acabou. Você procura pelo menos um fruto que alguém que esteve aqui tantos anos esteja deixando ou tenha deixado, você não encontra. Sabem, queridos, eu conheci um ministério em Bogotá, outro, cujos líderes vieram do pastor César Castellanos, e eu procurei investigar, e eu soube que os Castellanos abençoaram aquele casal. Era um casal próspero no ministério do governo dos 12, mas quando eles procuraram, os Castellanos reconheceram a unção de multiplicação que estava sobre eles.
e os abençoaram. E o ministério é enorme. É enorme. É muito forte também. Ou seja, foram-se, mas estão dando muito fruto. Sabem, queridos, busquem ativamente o Espírito Santo. Pode ser que você até não queira confiar em um líder. Então confie no Espírito Santo, por favor. É o que eu lhe peço nesta noite. Confie no Espírito Santo, porque Ele sempre dará a você o norte certo. A resposta correta sempre sairá da boca dele, do Senhor, de Jesus de Nazaré. Então eu quero repetir: permaneçam fiéis à oração, leiam a Bíblia, sejam meus parceiros no meu reino, é o que o Senhor está nos dizendo hoje. Busquem ativamente o Espírito Santo e coloque-se de pé rapidamente e fale, independentemente das circunstâncias. Podem se assentar. Aleluia. Se permanecerem fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém. Vocês farão o que eu faço, disse Jesus. Vocês viverão o que eu vivo. Vocês serão minha reprodução na terra. Ser discípulo de Jesus Cristo exige disciplina, humildade e submissão. Disciplina, humildade e submissão. Em Mateus 11, 28 e 29, Jesus enfatizou a necessidade de se aprender dele. Ele disse: aprendam de mim. Eu sou o melhor exemplo para vocês. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Aleluia. Eu não gostaria de deixar a nossa apóstola do outro lado nesta noite. E eu trouxe mais uma vez, a igreja sabe de cor e salteado, uma de suas máximas que diz: ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo em seu caráter e em sua missão. Se permanecerem fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Ponha-se de pé mais uma vez e fale, independentemente das circunstâncias. Amém. Aleluia. E conhecerão a verdade. Que interessante, vocês perceberam que é um processo? Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Olha que interessante. Vocês serão meus discípulos. E conhecereis a verdade. Vocês vão conhecer a verdade. Vocês conhecer-me-ão pela intimidade. Quantos conhecem a Jesus pela intimidade? Quantos conhecem a Jesus pelo relacionamento estreito com Ele? Eu sei que houve momentos em sua vida que você não teve ninguém por perto para orar por você e nem um ombro sobre o qual você chorar. Mas você sentiu o Espírito Santo com você, dentro de você, falando a você, tocando em você. Eu não sei explicar como é, porque eu só sei sentir.
Mas eu sei que você também sabe o que é sentir isso. Sabem, queridos, o Espírito Santo no seu dia a dia, nos momentos difíceis e nos momentos fáceis. Conhecer alguém não é conhecer algo, é conhecer uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Nós, ele disse, conheceríamos o absoluto que existe, que é real. Não tem meio termo nessa verdade, Jesus de Nazaré. Não é meia verdade, é verdade absoluta. Parece até redundância, mas é verdade absoluta. Jesus estava dizendo: vocês não conhecerão uma fábula, vocês não conhecerão uma imagem, vocês não conhecerão uma ideia, vocês conhecerão a mim, a verdade que liberta. Aleluia. Vocês conhecerão o amor verdadeiro, o amar sem medidas, não exigir nada em troca. Queridos, já é da natureza humana querer partilhar, não é assim? Ah, você vai ter o meu amor, mas eu também quero ter o seu amor. Ah, eu vou fazer isso por você, mas você também deverá fazer aquilo por mim. Sabem, essa troca de favores, Jesus de Nazaré, a verdade que liberta, não conhece isso. Porque Ele nos deu absolutamente tudo. É tudo dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Ele não exige nada em troca. Coloque-se de pé e fale, independentemente das circunstâncias. Aleluia, pode assentar-se. Vocês vão conhecer a verdade. E ele conclui no versículo: e a verdade, ele, Jesus, nos libertará. Naquele momento os judeus ficaram revoltados. E eles disseram: somos descendentes de Abraão. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Que tolice, eles estavam debaixo do domínio de Roma. Como é que eles podiam dizer nunca fomos escravos de ninguém? Naquele momento, eles estavam dizendo a Jesus assim: como é que você tem essa altivez de vir nos dizer que nós seremos livres se conhecermos a verdade? Somos filhos de Abraão e nós não acreditamos que seja assim. Jesus respondeu a eles, está respondendo a mim e a você nesta noite. Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Eu não vou perguntar quem, mas você já, no seu dia a dia, teve experiências como pecar e parecer que tudo dentro de você fica escuro? Não precisa me responder, cada um sabe de si. Aquela coisa embaçada. Queridos, às vezes nós ficamos doentes fisicamente. Porque Davi disse que o pecado, quando não confessado, quando não acertado diante de Deus, ele consome os ossos. Às vezes nós ficamos doentes fisicamente e não sabemos. Pode ser um pecado guardado dentro de nós. Eu não estou falando que toda doença é isso, que isso é regra. Não. Mas quantas vezes, queridos, nós erramos. E é tão maravilhoso quando reconhecemos o nosso pecado. É libertação. Agora eu posso perguntar: quantos aqui já reconheceram seus pecados e sentiram-se libertos imediatamente?
é maravilhoso, é glorioso. Uma paz. Essa paz é Jesus também, que excede todo entendimento e vai nos tomando. Jesus disse que o escravo não tem lugar permanente na família. O escravo é escravo, mas o filho pertence à família para sempre. Portanto, se o filho nos libertar, de fato, nós seremos livres. Aleluia. Eu vi uma faixa outro dia e já vi novamente, já revi, porque ela continua lá, mas a frase dá uma honra tão grande a uma pessoa que não é a verdade. Foi um canal de Deus, mas não é a verdade. E a frase diz: quanto mais venerarmos a essa pessoa, mais intimidade teremos com Cristo. Isso é bíblico, queridos? Não. A família de Jesus precisou passar pela porta da verdade. Amém, aleluia. E você pode estar perguntando: livres de quê, pastora? Vocês serão livres de fato. E eu tenho uma série aqui, mas vou citar alguns. Da religião formal e vazia. A religião que assina ponto todos os domingos. Aqueles homens judeus que estavam ouvindo a Jesus e até arriscaram crer em sua palavra, infelizmente viviam uma religião formal e vazia. Uma religião hipócrita. Livre de quê, pastora? De intenções assassinas. O que eles queriam? Matar Jesus. Livres de quê? Da incredulidade. Livres de quê? Do domínio de Satanás. Livres de quê? Da imoralidade sexual. Livres de quê? De ideias e conceitos antibíblicos. E por aí vai, tem muita coisa. Mas vamos citar esses que abrangem, eu creio, várias áreas que dizem respeito às nossas vidas. E Jesus continua enfático, insistindo: eu sou a verdade. Quantos têm colocado outros deuses, deuses falsos no lugar de Jesus Cristo? Não coloque o dinheiro no lugar de Jesus Cristo. Não coloque o status no lugar de Jesus Cristo. Não coloque a sua família no lugar de Jesus Cristo. Não. O primeiro lugar deverá ser sempre dele. Todos aqueles que têm colocado outras coisas no lugar de Jesus Cristo são infelizes e prisioneiros. Jesus disse: eu sou o início, eu sou o fim de todas as coisas, eu sou a soma total de toda a verdade. E mais uma vez eu me volto aos jovens e digo: Jesus é a soma total de toda a verdade científica. Jesus é a soma total de toda a verdade filosófica. Jesus é a soma total de toda a verdade psicológica. Jesus é a soma total de toda a verdade religiosa. Busque em Jesus forças para continuar. Busque, eu estou falando isso para você nessa noite, porque eu sei o que é buscar forças em Jesus para continuar. O mundo é apelativo. O pecado é gostoso, mas o seu final é de morte. E as suas consequências são amargas. Busque forças em Jesus Cristo para servi-lo como seu único Senhor e Salvador. E somente Ele, com certeza, apagará ou perdoará todos os seus pecados,
porque somente Ele pode apagar todos os nossos pecados. Uma igreja cristã evangélica, ela tem o trabalho, o dever, a consciência, a responsabilidade, a aliança de trazer em seus púlpitos a palavra pura, a palavra de Deus, o trigo puro. Porém, infelizmente, nós temos visto por aí, queridos, multidões recebendo, não o trigo, porém o joio. E sabem qual é a diferença? O trigo tem semente, o joio é seco, é vazio. Eu me lembro todas as vezes, e aqui depois podemos até fazer o teste, que comprávamos o trigo para colocar nos púlpitos, no altar, vamos dizer assim, né? É uma cultura nossa falar assim. Nem sempre olhávamos ou olhamos, mas observe, muitas vezes nós colocamos o joio no altar no lugar do trigo. O joio não tem semente, o trigo tem. O trigo é bem mais caro do que o joio. E muitas vezes temos comido farinha e não estamos recebendo o alimento puro que nos sustenta, que nos dá coragem para continuar, que nos forja músculos espirituais, proteína, carboidrato, tudo o que precisamos, mas sob medida, balanceado dentro da palavra de Deus, queridos. É muito sério essa questão, porque outro dia nós estávamos em uma reunião e eu gostei muito da abordagem quando alguém disse, um líder disse assim: temos que exterminar da nossa cultura em Segec essa ideia de que em Segec é uma igreja pequena. Em Segec é assim mesmo. É pequena. Não! Temos que dizer que somos evangelistas. E que nós vamos saquear o inferno e povoar os céus. Que é isso? Que conformismo, uma igreja pequena, é assim mesmo, é pequena. E a gente vai empurrando isso com a barriga por anos afora. Chega! Nós não somos um povo pequeno, nós somos um povo grande, nós somos um povo forte. E nós somos alimentados pela palavra de Deus. Em Segec é uma igreja em que as pessoas não ficam, porque é muito difícil. É muito difícil, sabe? Fala muito em santidade. Mexe um pouco com a vida social das pessoas. Meu Deus, se não houver uma transformação em mim, o que é que eu estou fazendo aqui no reino de Deus? De lá eu já vim, você também. Você sabe tudo o que tem lá. Você conhece tudo. E quando você veio e teve um real encontro com Jesus de Nazaré, houve o quê? Uma transformação. E se você der fruto dessa transformação, o mundo verá que a verdade está em você. Aleluia. Eu não estou falando sobre nunca errar, não é isso. Todos nós somos suscetíveis, não é verdade? Ao erro, suscetíveis a pisarmos numa casquinha de banana. Mas o que eu estou dizendo hoje é que a palavra de Deus não me deixa ignorante acerca disso, e o Espírito Santo também não se conforma. Se estou na verdade que liberta, alguma coisa vai acontecer para eu reconhecer o meu erro e me consertar. Aquele que reconhece os seus erros e os deixa, encontrará misericórdia. Nós usamos tanto esse texto nos encontros que fizemos. Queridos, estamos aqui quase concluindo já e gostaríamos de dizer: deixe Jesus, a verdade,
que liberta ter razão em sua vida. A minha razão, sim, a minha razão racional é essa, mas a minha razão, Jesus, é outra. Deixe a paz tomar toda a sua existência. Em meio a circunstâncias adversas, nós já dissemos tantas vezes hoje, independentemente das circunstâncias, Ele nos traz a sua graça, a sua paz e a sua alegria. Eu gostaria de abrir um parênteses e dizer, Jesus não disse que nós não teríamos problemas, viu, jovens? Jesus não falou que nós não seríamos tentados, jovens, adolescentes, Jesus, e nós também, viu, gente? Nós maduros. Jesus não disse que nós não teríamos problemas, não teríamos dificuldades, não seríamos tentados. Ele nunca nos prometeu que a gente viveria tomando banho numa hidromassagem de mar de rosas. Mas Ele falou que em meio às adversidades, Ele estaria conosco. Ele seria conosco. Então eu sugiro a você nessa noite, não fique igual ioiô. Uma hora crê no que Deus diz, outra hora descrê. Uma hora sobe, tem um poder absoluto, daí um pouco desce, não sabe mais nem onde está. Continue firmado em Deus. Continue firmado na graça. Continue firmado na paz. Continue firmado na alegria. E fique de pé e fale, independentemente das circunstâncias. Amém. Hoje, eu convido você a crer na Bíblia Sagrada como única regra de fé e de prática cristã. Hoje eu a convido a abandonar esse ceticismo cabeça dura e voltar-se para Jesus de Nazaré, como Tomé. Tomé foi incrédulo, ceticista, né? Da cabeça dura. Mas na hora que ele viu sinais em Jesus, ele disse só assim: Senhor meu e Deus meu. Jesus, você precisava ver todos os sinais, todas as provas para você crer. Felizes aqueles que não viram e creram. Aleluia. Reconheça hoje Jesus como Senhor e Deus. E levante a bandeira da fé. Levante a bandeira do discipulado. Levante a bandeira da Bíblia Sagrada. Levante a bandeira da palavra revelada de Deus à humanidade. Abandone a mentira. Rompa com toda ligação com o pai da mentira. Jesus disse àqueles judeus: vocês são filhos do pai da mentira. E o pai da mentira é Satanás. Nesta noite o Senhor nos convida a nos aliançarmos com Jesus Cristo de Nazaré, a verdade que liberta. E eu convido você agora a ficar mais uma vez de pé. E nós vamos declarar o versículo 160 do Salmo 119. Que declara poderosamente, há uma verdade espiritual aí, que diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue. Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Homens não inventaram nada, porque se tivessem inventado seriam parciais, preconceituosos, mentirosos, enganadores, colocariam a vida de Davi como a mais perfeita de todas, quando na realidade foi um homem segundo o coração de Deus, que amava Deus, mas errou feio. Deu um tiro no pé, adulterando, assassinando, e vocês conhecem a história. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Fale assim: a palavra de Deus, Jesus de Nazaré, me inspira e me traz
a confiança de que a sua palavra me repreende em amor, me corrige em amor e me instrui na justiça. Amém.